Oi pessoal, meu nome é Marina Goz, eu sou nutricionista, trabalho com comportamento alimentar e o meu objetivo com esse canal é trazer informações para você melhorar a sua relação com o alimento. A gente já falou por aqui sobre ciclo de dietas. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui para você assistir e para você entender o quanto que as dietas restritivas podem te dificultar de conseguir efetivamente perder peso. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o quanto eu influencio, o quanto eu sou influenciado pelas questões sociais ou pelo meio que eu vivo e o quanto eu tenho de responsabilidade pelos meus resultados. Inicialmente, a gente precisa pensar numa coisa. Cada um tem a sua maneira de funcionar. Eu acredito muito que muitas pessoas funcionam fazendo dieta e tá tudo bem, né? Fazer dietas restritivas se isso funciona para ela. Existem pessoas que isso não funciona. Então, primeira coisa, quando a gente pensa em autorresponsabilidade ou um processo que eu quero fazer diferente comigo mesmo, eu preciso entender em que fase eu estou do processo de mudança, porque dependendo da fase que você está, às vezes uma dieta pode dificultar o seu processo de entrar em ação. Mas, voltando ao tema então do nosso vídeo, o ideal é que você faça o que você pode dentro das condições que você tem. Então, cada um tem as suas ferramentas e pode usá-las a seu favor. O que é muito complicado quando a gente pensa no mundo ideal? O mundo ideal, às vezes, ele está muito longe do nosso mundo real. E se eu almejo esse mundo ideal, é como se eu tivesse que comer um elefante inteiro. Como a gente faz para comer um elefante? A gente não consegue comer ele inteiro, até porque se a gente comer ele inteiro, a gente vai ter uma baita indigestão. Então, a gente precisa cortar ele em partes. Então, sempre que a gente pensa no mundo ideal, eu preciso converter esse mundo ideal em vários mundos que são fáceis de eu alcançar. Como a gente pode usar isso? Bom, imaginando esse percurso que eu vou trilhar para esse meu mundo ideal ou para esse resultado que eu almejo para mim, a gente precisa também pensar que eu posso andar pelo caminho do meio. Eu posso achar entre o 8 e o 80 um 72, um 46, que seja uma estrada que esteja mais de acordo com o que eu tenho hoje de recursos para conseguir fazer o meu processo de mudança. Quando que eu percebo que às vezes o caminho pode estar pesado ou difícil, ou de alguma forma eu preciso rever algumas questões em relação a esse caminho que eu estou trilhando? Quando a comida ela se torna um peso para mim. Quando o processo de controle em relação aos alimentos é uma prisão e eu começo a ter uma relação com a comida não leve e saudável, mas sim no sentido de estar aprisionada a ela. Nesse momento, eu preciso reavaliar como eu estou conduzindo as regras para que esse meu caminho seja trilhado. Até porque o ideal é que essas regras sejam trilhadas a partir de mim mesmo e não regras externas do outro. Porque a partir do momento que eu conduzo o meu processo com regras de fora de mim, isso tende em algum momento a gerar conflitos em relação ao que eu quero e em relação ao que eu estou buscando. Tem um conceito que é muito importante, que eu gosto de compartilhar com os meus pacientes e com as pessoas que eu tenho oportunidade, que é o conceito de liberdade em relação à alimentação. Porque muitas vezes as pessoas pensam que seguir uma dieta sempre igual é ter liberdade de escolha. Quando elas têm o controle, elas estão tendo liberdade. E na verdade, isso é uma falsa sensação de liberdade. A liberdade é quando eu naturalmente tenho autonomia e sei escolher o que é mais adequado para eu consumir, dependendo do contexto que eu tô, dependendo do contexto que aquele alimento está inserido na minha vida. Então, antes de eu pensar que controle tem a ver com liberdade, eu preciso imaginar e transpor isso de uma forma em que a autonomia está muito mais perto da minha liberdade do que o controle. Até porque quando eu perco o controle, o que normalmente acontece? Eu tenho um extravasamento de emoções ou de ações que fazem com que eu faça escolhas que estão longe dessa escolha que normalmente eu me determinei a fazer ou a controlar. E quando eu tenho a liberdade de escolher,
os alimentos podem entrar no meu dia a dia, mesmo que eles sejam alimentos que não estão programados para isso. Os questionamentos sobre comparação são inerentes ao ser humano, justamente porque a gente vive em sociedade e é quase impossível a gente não se comparar com o outro. Porém, se esses questionamentos sobre comparação interferem nos meus comportamentos de ação ou de escolha de alimentos, eu preciso rever o quanto que realmente eu estou me beneficiando com esse processo de comparação. Vamos pegar o exemplo do físico. Então, quando eu desejo ter o corpo de outra pessoa, né? Eu me inspiro no corpo de outra pessoa. Normalmente, sendo influenciada por padrões de beleza, da mídia, enfim. Me inspiro nesse corpo. Eu gostaria de ter aquele corpo. Dessa forma, quando a gente se coloca no outro, né? Quando eu me projeto no corpo de outra pessoa, eu estou no lugar dele, mas com as minhas ferramentas. É tipo como se eu saísse no sol com capa de chuva. Eu estou usando ferramentas, mas as ferramentas não vão me ajudar no processo que eu preciso. O que isso gera do ponto de vista mental, do ponto de vista motivacional? Quando eu me espelho demais no resultado do outro, sem ter as ferramentas ou sem ter o tipo físico para chegar naquele resultado, eu me frustro, eu tenho questões muito relacionadas com baixa autoestima, eu tento sempre achar regras fora de mim e eu tenho a sensação de descontentamento eterno. Além desse ponto de comparação, uma outra questão que a gente considera muito e que nos dificulta de ter responsabilidade pelas nossas próprias ações é eu esperar que as condições externas sejam condições ideais. Então, toda vez que a gente pensa em modificar algo e vem à nossa mente pensamentos do tipo: ah, mas agora não é o momento porque tá muito frio, ou agora não é o momento porque tá muito calor, ah, mas os meus filhos me dão muito trabalho, eu não vou conseguir ter tempo para melhorar minha alimentação, ou o meu marido não me ajuda, ele faz um monte de comida boa e aí essas comidas eu acabo comendo, ou qualquer outra desculpa que possa surgir que não tem a ver com seus recursos internos, isso te prejudica para que você consiga entrar em ação no seu processo de mudança. Por quê? Eu estou condicionando uma coisa que precisa ser minha a algo que precisa acontecer fora de mim. Então isso muito provavelmente não vai dar certo. Ou seja, de novo, vai haver um conflito entre as coisas que eu desejo e as coisas que precisam acontecer lindas e maravilhosas fora de mim. Não existe momento ideal. O momento ideal é o momento que você está hoje, com os recursos e ferramentas que você tem agora. Faça o que é possível hoje. E para isso a gente vai te ajudar com algumas ideias de como você pode iniciar esse processo. Antes da gente iniciar com essas ferramentas que vão te direcionar uma forma diferente de pensar, eu gostaria de falar para vocês que a melhor sugestão que eu posso dar para vocês nesse vídeo é: protagonize a sua vida. A partir do momento que você é realmente responsável e tem a prioridade em relação às questões que você quer, você consegue sim trilhar um processo que seja só seu. Mas se você não é o protagonista da sua vida, o protagonista são seus filhos, seu marido, seu vizinho, sua vizinha, e todo mundo faz parte dessa sua novela onde você não é protagonista, fica muito difícil de você tomar realmente as rédeas e a direção para onde você quer ir. Então, eu vou sugerir para você o primeiro exercício, que tem a ver com influenciar e ser influenciado. Sempre que a gente pensa em modificar a alimentação e a gente fala isso para alguém, ou seja, eu tô fazendo uma dieta e você chega numa roda de amigas, normalmente, nessa roda de amigas, vai ter uma pessoa que vai dar um pitaco. E a gente sabe que pitaco é uma coisa natural no ponto de vista comida. Todo mundo sabe alguma coisa sobre nutrição. Todo mundo já fez alguma dieta que deu um resultado X ou Y. Então, se você decidiu, depois desse vídeo, fazer uma alimentação mais saudável ou ter hábitos mais saudáveis, eu quero que você simplesmente haja no seu meio. De que forma? Sendo exemplo. Porque dar pitaco é uma coisa e ser exemplo é outra. Isso diferencia o quanto você influencia no seu meio e o quanto você deixa de ser influenciado pelos pitacos alheios. E tem a frase: dê exemplo, não dê pitaco, que
que daí pode aparecer agora aqui. Bom, então para auxiliar vocês a organizar melhor todas essas ideias que a gente conversou nesse vídeo, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e buscarem papel e uma caneta. Agora, com o papel e a caneta, eu quero que vocês escrevam nesse papel. Eu decido, a partir de hoje, e vocês vão listar coisas que vocês desejam para a vida de vocês e que te empolguem 100%. Escrevam essa lista. Em outra lista, vocês vão escrever: eu me comprometo a abrir mão e não dar ouvidos às minhas desculpas, sempre que listar todas as coisas que estão presentes na sua vida que você quer abrir mão. Vamos fazer esse exercício e vamos simplesmente olhar e perceber o quanto que vai vir de informação a partir dessa lista. E aí, se quiserem, compartilhem aqui nos comentários, se tiverem dúvidas sobre o vídeo ou se quiserem mais informações sobre algum dos temas que a gente falou aqui nesse vídeo, também aproveitem para colocar nos comentários. Aproveitem também para compartilhar com quem vocês imaginam que vá se beneficiar com esse vídeo. Sigam o nosso canal e acionem o sininho que logo logo vão ter mais vídeos para vocês conseguirem melhorar a sua relação com a comida. Obrigada, pessoal!